como superar o medo de errar e sustentar as suas escolhas. Você sente que você sente que precisa fazer alguma coisa. Na verdade, você até sabe que precisa fazer, mas o medo te trava, te paralisa. Você não sabe superar esse grande obstáculo. Hoje você vai aprender a fazer diferente. Hoje as coisas vão mudar, porque você vai aprender a encarar o medo de frente e transformar medo em combustível para a ação. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Web Mundial, da Astral TV, do Instagram, do YouTube. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga e mentora de mulheres que buscam despertar-se. Essa é uma série de 4 episódios onde estamos falando sobre o poder da escolha. E esse é o 3º episódio. Você vai aprender a transformar os seus erros. Aqui não vai ter espaço para a estagnação. Chegou a hora de avançar. Mas para isso, é importante que você tenha dado alguns passos. Quais são eles? O primeiro, identificar onde está o controle da sua vida. Será que está de fato nas suas mãos? Ou está na mão de uma outra pessoa? Quem é essa pessoa? Você sabe me dizer? Esse foi o assunto do episódio número 1. O episódio número 2, aprendemos sobre a tomada de decisões difíceis. Um passo a passo para que essas decisões elas realmente sejam sustentadas por você. E aonde você encontra essas informações? No meu site, gabiestrela.com, ou no YouTube, @aprendendo com as estrelas, e até mesmo no meu Instagram, também Aprendendo com as Estrelas. E agora, eu quero que você pegue papel e caneta, porque hoje as coisas vão mudar. Hoje a gente vai partir para a ação de uma forma que você nunca fez antes. Inclusive, entendendo as travas, entendendo os medos, entendendo por que o medo ele tem esse poder tão agressivo sobre a gente. Vamos desconstruir tudo isso. Identificando os tipos de medo, por exemplo. Na minha concepção, temos 2. Um medo que é funcional, um medo que é útil e um medo aterrorizante. Qual é esse medo? O medo que te convence de que você não pode avançar. O medo que fala para você mesma, para você mesmo, que por mais que você tenha decidido seguir adiante, é mais seguro ficar onde está. Esse medo, ele congela os seus sonhos. Ele dissolve o seu poder de ação. Ele te faz você se perder de quem você é. Mas isso não vai mais acontecer. O medo bateu na tua porta até o dia de ontem. Agora as coisas vão funcionar diferentes. Sabe por quê? Porque você vai aprender a usar isso ao seu favor. Por mais que você não acredite, você sabia que coragem não é algo que nasce com a gente? A coragem é um ponto que pode ser desenvolvido. Ela pode ser trabalhada. Até mesmo pelo seu autoconhecimento, através do mapa astral. O seu mapa astral mostra como você trabalha a sua iniciativa, a sua força de batalhar, de vencer os obstáculos da vida. Você tem um guerreiro interno e durante esse programa você vai aprender qual é ele, como desenvolver isso. Mas antes, eu quero que você entenda qual é a força do medo útil e do medo que não serve para nada, apenas para que você perca tempo. O medo útil é aquele medo que vai te ajudar a ter cautela,
aquele medo que é biológico, né? Quando a nossa vida está em perigo, o nosso sistema nervoso é ativado. A gente não vai excluir o medo da nossa vida, porque o instinto de preservação precisa do medo para ser ativado. Então, aqui a gente não vai excluir o sentimento de medo. Isso é impossível, está dentro de você, está dentro de mim. Mas a gente vai usar esse medo para que a gente tenha cautela, para que a gente faça estratégias, para que a gente avance com o mínimo de segurança necessário. Então, olha como é importante. Se você não tivesse um pingo de medo, você não zelaria pela sua vida. Você atravessaria a rua sem olhar para os lados. Porque você não tem medo mesmo. Você não tem medo de morrer, você não tem medo de nada. E quando a gente não tem medo de nada, a gente pode tomar decisões inadequadas, impulsivas, sem estrutura. Então, é o tipo de pessoa que é muito destemida, é reconhecida porque é corajosa, mas no final do dia, a gente pode ver que, na verdade, ela é uma tremenda de uma irresponsável, de um inconsequente, de um desestruturado, porque sai trocando o pneu do carro com o carro andando. Essa pessoa, muitas vezes, até pode conquistar alguns objetivos importantes na vida, porque tem ousadia, tem coragem, mas acaba perdendo um monte de coisas pelo caminho por falta de estruturação, de precaução. Muitas vezes, se tivesse parado para pensar só mais um pouquinho, encontraria alternativas mais sólidas, mais consistentes. Então, olha a importância desse medo que traz corpo para os nossos projetos, que não deixa a gente pirar e sair fazendo o que dá na telha. É um medo que faz a gente refletir, que faz a gente pensar, que faz a gente buscar pelo plano A, pelo plano B, pelo plano C, que traz segurança. Esse medo é saudável, esse medo é necessário, esse medo é importante. Sem ele, as coisas não vão funcionar. Mas, quem dera se fosse só esse medo. Existe aquele medo que é esse que a gente vai desconstruir agora, com um passo a passo. Eu vou te fazer perguntas, você vai refletir e você vai ver que esse medo, ele, no primeiro momento, parecia um monstro de gigantesco. Depois, ao passo que você vai iluminando, você vai trazendo luz, você vai trazendo clareza, aquela grande sombra vai sendo reduzida, reduzida, reduzida e às vezes até desaparece. Que sombra consegue sobreviver ao ambiente luminoso? Me fala. Quase nenhuma, não é verdade? E é assim que eu quero que você vibre. Quero que você vibre luz. Começando pela sua mente. Eu quero que você tenha uma mente brilhante. Que você tenha uma mente clara. E por isso, a gente vai falar sobre medo. A gente vai enfrentar esse cara agora. Vamos para a parte prática. O objetivo desse episódio. Como encarar o medo de errar. Eu quero que você traga para sua mente o pior cenário possível que pode acontecer. O que mais desastroso você pode viver, pode enfrentar, se você fizer o que você deseja? O que de mais horripilante pode atravessar o seu destino se você tomar essa decisão? Nossa, Gabi, coisas horríveis. Eu vou ter que morar embaixo da ponte. Tá, entendi. Agora você vai me responder. Essa coisa horrível
você só tem duas respostas. É sim ou não. Você sobreviveria a esse cenário? Sim ou não? Alguém morreria? Porque isso é importante, deve ser levado em consideração. Se você sobreviveria a esse cenário, eu quero que você me apresente 3 soluções para esse problema, para esse grande problema. Mas eu quero assim, uma coisa gigantesca, desde que, né, as vidas sejam preservadas, até porque o medo ele traz o instinto de autopreservação. Beleza, você conseguiu trazer 3 opções para essa catástrofe. Ótimo. Agora, eu te pergunto, com essas 3 possibilidades, você teria condição de sustentar esse resultado que essas possibilidades de resposta para esse grande problema te deu? Olha, Gabi, se dentro do pior cenário eu teria que, de repente, voltar para... Vamos trazer o exemplo da transição de carreira, que eu gosto de usar muito esse exemplo, porque muitas pessoas vivem isso. Mudei de ideia. Vamos falar sobre casamento, sobre relacionamento, que é um tema também muito importante. Vamos lá. Você está vivendo um relacionamento conflituoso, você está em crise há bastante tempo e você, dentro de você, já decidiu separar. Mas você tem um medo de não conseguir viver a vida com a qualidade que você tem hoje mediante a separação. E o pior cenário possível que você poderia enfrentar seria o de voltar para a casa dos pais. Esse é até um exemplo um pouco pessoal. Eu falo, meu Deus, as minhas escolhas não podem me levar a esse lugar, porque eu já tenho muitos anos de independência nesse sentido. Mas é uma coisa que eu penso. Tá, voltando para esse cenário, voltando para a casa dos pais. O que você faria ali como alternativa para que isso, se isso acontecesse? Olha, se eu tiver que voltar para a casa dos meus pais, eu vou me planejar para que isso seja temporário, eu vou guardar tanto de dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e dentro de 1 ano, esse assunto teria resolvido. Tá, você sobreviveria 1 ano enfrentando essa dificuldade? Se a resposta é sim, vamos para frente. Sabe por quê? Porque você não vai viver esse pior cenário. Você vai se prevenir, você vai usar o medo útil para que o pior cenário não aconteça. Então, dentro dessa oposição do pior cenário e o melhor cenário, qual é o melhor cenário? Olha, separei, consigo inclusive ter uma vida muito mais próspera, mais feliz, mais saudável, mais abundante, mais alegre, mais conectada comigo mesma, porque esse relacionamento me suga. Então, eu só vejo maravilhas nessa separação. Então, a gente tem a pessoa que só vê coisas incríveis na separação e a pessoa que tá, na verdade, você sendo essa mesma pessoa, a situação que tá te levando ali a se questionar se realmente vale a pena enfrentar esse divórcio ou não. Agora a gente tem o caminho do meio, que seria, olha, possivelmente a oposição, né, que leva para o estado mais feliz da vida não vai acontecer, e nem o pior. Então, qualquer coisa no meio desse ponto, você já seria capaz de enfrentar, de lidar. Então, olha como que é interessante ter luz sobre esse cenário difícil. Agora, o seu medo, ele foi reduzido. Na verdade, ele foi transformado em energia de ação. Por quê? Porque você sabe que sobreviveria ao pior cenário, você tem clareza do melhor possível e você entende que viver a vida que você está hoje é muito mais desafiadora do que se colocar
durante 1 ano e meio dentro de um contexto que você imagina que seria o pior possível. Olha como que ficou mais leve enfrentar essa situação agora. Agora, outro ponto. Diante disso tudo, o que vale a pena? Será que vale a pena continuar nesse cenário, nessa relação por mais 10, 20, 30, até quando der, por causa do medo? Ou será que esse medo pode ser enfrentado, pode ser superado, pode valer o risco? Se você sobreviveria, se você tem um plano para o pior cenário, e inclusive até uma data para sair dele baseado na estratégia que o medo, no sentido de prevenção, te trouxe, você está pronto para seguir adiante. Você está pronta para avançar. Você está pronta para superar essa dor, para trazer uma nova fase para a sua vida. E falando agora então de coragem, Gabi, decidi, tô pronta, mas falta aquele impulso, falta aquele up, falta aquela energia de ação mesmo. Eu tenho uma solução. Na verdade, você tem uma solução. Sabe qual é ela? Saturno e Marte no seu mapa astral. Porque Saturno vai te mostrar o que você precisa para ter estrutura na vida. O que você precisa aprender para passar pelos momentos das provas mais desafiadoras. Saturno, ele te ajuda a amadurecer diante de qualquer cenário. Saturno te ajuda a ter perseverança, te ajuda a resistir às turbulências. Enquanto Marte vai te ajudar a ter energia de ação, vai te ajudar a ter força de vontade, vai te ajudar a enfrentar esses obstáculos com uma garra, com uma gana, com uma sede que você nem imagina que tem. Eu falei, né? Quase falei tinha, mas tem porque isso não morre, isso está dentro de você. Então veja como o autoconhecimento promovido por uma boa leitura de mapa astral pode te ajudar, inclusive, a superar os seus medos e trazer esse medo limitante de uma forma construtiva. Saturno, uma pessoa que tem um Saturno muito forte no mapa, ela pode ser uma pessoa muito medrosa, porque Saturno restringe, Saturno limita. Mas, como eu já falei aqui, Saturno também pode ser aquele ponto que vai te ajudar a ter músculo, a ter força, a ter estrutura para vencer qualquer desafio. O Everest não vai diminuir de tamanho, mas você vai aumentar a sua força e você vai escalar esse topo. Você vai chegar lá. Saturno rege a força de Capricórnio, que fala sobre o potencial de escalar, de subir na vida, de se engrandecer, mirando um grande objetivo. Olha que força linda você tem dentro de você e você não sabe usar. Enquanto Marte vai trazer aquele impulso. Marte é o seu guerreiro interior. Marte é a força que, se bem empregada, você se torna imbatível, porque Marte não cansa. Marte não desiste. Inclusive, ele gosta de conflito, de ser provocado, de ser desafiado. Isso estimula Marte. E por incrível que pareça, você também tem essa energia no seu mapa astral. E eu posso ser a pessoa que vai te dizer a forma como você usa essas potências para enfrentar os seus medos, para sustentar as suas decisões, para que você possa ir mais longe. E agora você já sabe o que você pode fazer
para superar essas adversidades. Porque o mais terrível, o mais monstruoso, o maior medo que você deve ter é o medo da estagnação. É o medo de não ter aproveitado a vida que Deus te deu, porque você não usou os talentos que Ele te deu para vencer esses desafios. Você tem que ter medo de olhar para trás e se arrepender. Medo de não aproveitar. Medo de perder tempo. É esse medo que você tem que ter. Medo de ter uma vida mais ou menos, uma vida que você não se orgulha. Então vamos mudar, vamos fazer diferente. Vamos ativar esse potencial de superação, de reinício, de recomeço. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo episódio. E quando recomeçar é a sua melhor opção? E como fazer isso? Você já aprendeu até aqui a tomar decisões difíceis. Mas, e quando tudo precisa ser diferente? Hoje você já sabe fazer diferente. Por quê? Porque você já aprendeu a superar esses obstáculos. E se você precisa da minha ajuda para isso, ou melhor, se você sente que eu posso ser essa contribuição, me chame no WhatsApp. Vamos conversar. Deixa eu entender o seu momento, deixa eu te apresentar como o meu trabalho pode te ajudar a ir mais longe, mais conectado com os seus próprios valores. Porque aqui eu gosto de me posicionar humildemente como alguém que te acompanha, não como alguém que vai ditar as regras da sua vida. Porque você e mais ninguém tem o poder de decisão da sua própria trajetória. E eu quero te ajudar a ter essa autonomia, a ter essa autoestima, a ter essa força diante da vida. E para a gente concluir, o medo ele nasce de apenas duas situações. A primeira delas é quando você está diante de um cenário grandioso. E a segunda é quando você está fazendo algo inédito, porque você não tem repertório para lidar com aquela situação. Então você acaba que se sente um pouco inseguro. E se os seus sonhos não te trazem nenhum tipo de medo, você está sonhando errado. Porque o seu sonho tem que gerar frio na barriga. O seu sonho tem que te gerar alguma sensação de que, meu Deus, eu não sei muito bem como fazer isso, mas eu vou me jogar, vai dar certo, eu vou me prevenir, eu vou usar os pilares que a Gabi me ensinou, que é da precaução, dos valores da autorresponsabilidade, e eu vou para a vida. Eu tenho energia de ação, eu tenho estrutura e eu tenho consciência de quem eu sou e para onde eu quero ir. E é desse jeito que você vai viver sua vida a partir de hoje. E conte comigo para isso. Então, te agradeço por ter me ouvido até aqui. Um grande beijo no seu coração. Até o próximo programa.